Uma vitória muito justa, muito importante, grandiosa, meritória da Ponte na cidade de Londrina. A Ponte fez um bom primeiro tempo, nós já dizíamos no intervalo, eu frisava isso, o Gleger também, de que se o panorama do jogo fosse o mesmo para o segundo tempo, mesmo sendo em Londrina, mesmo tendo essa superioridade aí em termos de classificação do Londrina, mas ele perdeu um jogador praticamente no último lance do primeiro tempo, o Leandrinho, com uma entrada desleal, né? Irresponsável, que inclusive tirou do jogo o Matheus Silva, foi expulso e o Londrina voltaria para o segundo tempo com um jogador a menos. E se a Ponte mantivesse o mesmo panorama do primeiro tempo, ela estava muito próxima de conquistar uma vitória lá no norte do Paraná. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que a Ponte poderia ter liquidado a fatura antes, fez o gol a 15 minutos, não tinha muita intensidade, não fazia prevalecer a vantagem numérica, mas num lance, aí sim, de objetividade, de verticalidade pelo lado esquerdo, o Fecim estava apagado no jogo, tanto é que foi sacado, né? Foi uma das primeiras substituições aí processadas pelo Hélio dos Anjos, fora da contusão, essa é a verdade, porque o Matheus Silva saiu no intervalo, entrou o Guilherme Souza muito bem no jogo, esse foi por contusão. A próxima foi o Fecim, depois as outras, Bernardo, Ribamar, Jean Carlos, mas o primeiro a ser sacado por opção técnica foi o Fecim. Ele não estava bem no jogo, mas arquitetou, protagonizou ali um lance muito bonito, metendo o Léo Naldi, que apareceu como elemento surpresa, quase que como um ponta no fundo do campo, e ele foi lá e cruzou, levantou a cabeça com muita consciência, o Luca fechava, como sempre, muito bem posicionado, com muito faro de gol, meteu 1-0 a 15 minutos. E a tendência era que a Ponte liquidasse o jogo, porque o Londrina não esboçava assim uma reação com um pouco mais de qualidade, não esboçava uma reação que levasse perigo contra a Ponte. A verdade é que o Londrina, com um homem a menos, se desmanchou e já no primeiro tempo inteiro, com 11, o Londrina não conseguiu, a bem da verdade, fazer prevalecer os aspectos campo e torcida e não incomodou muito a Ponte, também pela postura de organização, de um time que marcou muito, de um time que não recuou, de um time que não se preocupou em ficar apenas jogando no contra-ataque. Então, o Londrina não foi bem no primeiro tempo também pela forma com que a Ponte conseguiu neutralizar o seu adversário. Aí volta, foi melhor no primeiro tempo a Ponte, volta com um jogador a mais, faz o gol a 15 minutos, a tendência era que a Ponte ampliasse e que não corresse nenhum risco diante do adversário, mesmo dentro da sua casa. Só que a Ponte diminuiu muito a sua intensidade. A Ponte passou a deixar o Londrina aparentemente comandar o jogo e aí todo mundo sabe como é que é o futebol. Tá com um a menos e tal, mas essa bola toda hora triscando, o Londrina toda hora chegando, mesmo errando, mesmo desordenadamente, mas passou a dominar o jogo porque a Ponte administrava, para mim, de forma equivocada, a vantagem mínima de 1-0 e não precisaria ter corrido os riscos que correu. E aí, na última bola do jogo, já a 49 do segundo tempo, Bernardo, que entrou pelo lado direito, né? Entrou no lugar do Alisson, e aí o Hélio trouxe o Igor Formiga um pouquinho mais por dentro, para fechar, para encurtar os espaços. Em alguns momentos fazia a dobra pelo lado direito, em outros deixava o Bernardo e punha o Igor Formiga um pouco para dentro do campo. E aí, numa estocada, a Ponte já praticamente com a vitória assegurada, que era a última bola do jogo, o Bernardo fez um grande lance no fundo, driblou, ganhou, levantou a cabeça, tocou para trás para o Ribamar, lado direito, e aí o Ribamar com muita consciência, com muita categoria, com uma perna canhota que todo mundo sabe que é muito precisa, deu um tapa na bola, no ângulo, tirando do goleiro, com força, com jeito e com força, que é raro acontecer. Fez um golaço e a Ponte, praticamente no apagar das luzes, fez o segundo gol que poderia ter feito antes e não precisaria até ter corrido algum risco dentro da partida, porque jogava de forma soberana e comandava totalmente a partida.
A Ponte tinha o domínio, tinha o controle do jogo. Porém, lógico, de forma às vezes consciente, de forma às vezes até por circunstância de jogo, a Ponte deu uma relaxada, ficou lenta, né? Trazia o Londrina para cima de si, felizmente não tomou o gol, até também pela boa postura da zaga, entrou muito bem o Guilherme Souza em lugar do Matheus Silva, que saiu contundido. A Ponte segurava o samba, mas de alguma forma perdeu a oportunidade de ter liquidado antes. Aí na última bola do jogo liquidou, belíssimo gol do Ribamar, para mim uma vitória incontestável, indiscutível, uma vitória de autoridade, uma vitória onde em alguns momentos a Ponte encarnou a Ponte de quando joga em casa, e não aquela Ponte tímida, lenta, aquele time sem iniciativa e sem personalidade da maioria dos jogos fora de casa. Hoje, o time se conscientizou que o campo é do mesmo tamanho, que a bola tem a mesma calibragem e o mesmo diâmetro, e que do outro lado também tem 11. Então por que joga só em casa e não joga fora? Hoje jogou bem, comandou, poderia ter sido até mais, teve as melhores ações dentro da partida, e se podemos colocar algum senão é essa estratégia, de depois de ter feito 1-0, ter diminuído muito a intensidade, mas ao final acabou dando tudo certo, uma vitória importante que para mim mantém a Ponte na Série B para o ano que vem, ainda não matematicamente, mas virtualmente. A Ponte não terá mais nenhum tipo de problema com o rebaixamento e fica aí, né? Essa expectativa de número, apenas de número. Eu acho ainda muito difícil, eu acho uma possibilidade utópica imaginar o acesso, mas matematicamente existe a possibilidade. A Ponte aí às 7 rodadas do final está a 5 pontos do Vasco, que hoje é o 4º colocado. E o Londrina patinou, parece que entrou com foco na grande decisão contra o Vasco, achando que já teria passado pela Ponte, e nós viemos pontuando isso aí na quarta-feira, na quinta, hoje também, de que talvez esse fosse um fator que pudesse beneficiar a Ponte. O Londrina, já pensando num confronto direto pelo acesso contra o Vasco, já botando na sua contabilidade 3 pontos no jogo de hoje, chegaria a 48 em 31 rodadas e se igualaria ao Vasco, e de repente perdeu um pouquinho do foco da partida. Mas esse é um problema dele, e isso não tira o mérito da vitória justíssima da Ponte, que jogou bem, que foi ao norte do Paraná para ganhar o jogo e ganhou, e está de parabéns por isso, num placar clássico que não deixa margem a nenhuma dúvida. É bem verdade que o último gol aconteceu na bola final, no minuto final, mas ainda assim o movimento geral de ações da partida mostrou um time mais organizado, melhor distribuído em campo, com muita entrega física e que nos momentos em que teve a possibilidade meteu a bola na rede. Portanto, grande vitória da Ponte, importantíssima, e que embala o time aí para um jogo maravilhoso na próxima quarta-feira, com casa cheia contra o Cruzeiro, já promovido à primeira divisão no estádio Moisés Lucarelli. Grande jogo da Ponte, vitória marcante, vitória de autoridade no norte do Paraná, meu caríssimo Edu Pinheiro. Ao final, Ponte 2, para você que está ligando o rádio agora, está chegando no carro aí, está ouvindo a Bandeirantes, estava num evento, estava de repente numa festa. Anote aí, final em Londrina, Ponte 2, Londrina 0. Edu Pinheiro.